O texto da Jewish Virtual Library sobre Massada, diz assim: depois que Roma destruiu Jerusalém e o segundo templo em 70, a grande revolta terminou, exceto pelos zelotes sobreviventes que fugiram de Jerusalém para a fortaleza de Massada, próxima ao Mar Morto. Lá eles resistiram por 3 anos. Qualquer pessoa que escala o famoso caminho da cobra para Massada pode entender por que as tropas romanas que a circundavam tiveram que se contentar com um cerco. Massada se situa no topo de uma rocha enorme e isolada. Qualquer um que a escalasse para atacar a fortaleza se tornaria um alvo fácil. Ainda assim, os judeus, acampados na fortaleza, nunca se sentiram seguros. Todas as manhãs eles acordavam para ver a 10ª Legião Romana trabalhando duro, construindo arietes e outras armas. Se os 960 defensores de Massada esperavam que os romanos eventualmente considerassem esta última praça de armas judaica insignificante demais para se importarem em conquistar, eles se desapontaram. Os romanos estavam bem cientes de que os zelotes de Massada foram o grupo que começara a grande revolta. Na realidade, os zelotes estavam em revolta contra os romanos desde o ano 6. Mais do que qualquer outra coisa, a duração e a amargura da sua insurgência provavelmente são responsáveis pela determinação de Roma em não deixar Massada e seu pequeno grupo de judeus desafiantes sozinha. Uma vez que se tornou aparente que os arietes e catapultas da 10ª Legião logo seriam bem-sucedidos em quebrarem os muros de Massada, Elazar ben Yair, o líder dos zelotes, decidiu que todos os defensores judeus deveriam cometer suicídio. O discurso de Elazar é assim relatado por Flávio Josefo em As Guerras dos Judeus 7:6. Uma vez que há muito tempo resolvemos nunca sermos servos dos romanos, nem de qualquer outro além do próprio Eterno, o qual sozinho é o verdadeiro e justo Senhor da humanidade, o tempo agora chegou que nos obriga a tornar essa resolução verdadeira na prática. Nós fomos os primeiros a nos revoltarmos e seremos os últimos a lutar contra eles. Eu não posso deixar de considerar um favor que o Eterno nos concedeu, isto é, que ainda temos o poder de morrermos bravamente em estado de liberdade, que nossas esposas morram antes de serem abusadas e nossos filhos antes de experimentarem a escravidão. E depois de tê-los matado, que nós nos concedamos o glorioso benefício um sobre o outro mutuamente. Yeshayahu, Isaías, assim diz de Israel: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Yeshayahu, Isaías 52, 13-15. Quando nós pensamos na história de Massada e no que aconteceu, isso de fato nos lembra essa profecia de Yeshayahu, de Isaías, sobre o servo desfigurado, sobre o quanto as nações se pasmam em ver ainda Israel sobreviver. Quando pensamos na nossa dificuldade, muitas vezes, de servirmos ao Eterno, de buscarmos a sua face, de buscarmos a sua presença, não deixemos de manter em perspectiva o que isso significa nos dias atuais. Afinal, se hoje, muitas vezes, nos queixamos de que é muito complicado seguir alguns mandamentos ou se identificar como parte do povo do Eterno, não nos esqueçamos que muitos precisaram pagar com a própria vida o preço dessa escolha. Contudo, sabermos que podemos fazer essa escolha em vida, isso simboliza e significa certamente que a punição do nosso exílio está chegando ao fim e que em breve
o tempo da restauração virá. Portanto, não tema as dificuldades de hoje, muito pelo contrário, seja grato que você hoje pode servir ao Eterno em liberdade. Eu sou Shaul Ben Sion para o Kol HaTorah.